Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras, né? Pessoas que têm muito a nos ensinar, compartilhar, acima de tudo, as suas histórias, essa busca constante aí pelo autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é que agora, além de você ouvir aqui também o 45, você pode assistir as conversas do podcast no meu canal no YouTube, recém-lançado. Vai lá, se inscreva, notifique o sininho para ser avisado quando tiver um episódio novo. Deixei, inclusive, o link no meu Instagram, o patricksantos.oficial. E o segundo recado, muito rápido, acabamos de disponibilizar também pelo 45 do Primeiro Tempo um e-book com 10 pequenos sabáticos aí para o seu dia a dia, que vai te ajudar um pouco a conectar com o seu propósito, com a sua essência, dar um pouco, a partir, né, de pequenas atitudes diárias, trazer um novo desenho aí. Esse e-book gratuito está lá também, deixei aqui no meu Instagram, você pode baixar lá, é super fácil. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa, o papo promete. O meu convidado de hoje, olha só, é um cara que estuda espiritualidade há mais de 30 anos. Costuma dizer que a felicidade não consiste em trazer o que está fora para dentro, mas em buscar o que está dentro e trazê-lo para fora. Aliás, acho que foi um pouco assim, né, que ele foi guiando a sua vida até encontrar coisas que lhe fizessem sentido. Ele é formado em publicidade e propaganda, mas encontrou mesmo nos estudos espiritualistas, se encontrou, né, nos estudos espiritualistas, e hoje, ao lado do colega e psicólogo Bruno Lanaro, ele apresenta, roteiriza, dirige, mais algumas coisas mais. Um dos canais mais legais que eu conheço no YouTube. Eu sou fã, Conhecimentos da Humanidade. Eu estou falando do Léo Lousada. Tudo bem, Léo? Obrigado por aceitar o convite, cara. Pô, tudo bom, Patrick? Pô, eu fico muito feliz de saber que você acompanha o canal, que é fã lá do nosso trabalho. É um pedacinho de quem nós somos ali que a gente consegue expor. E, poxa, muito obrigado pelo convite. Estou honrado de estar aqui com você. E, cara, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Inclusive, você tem noção, cara, o que esse canal representa para muita gente? Como eu digo assim, em que sentido que eu vou dizer? Cara, a gente está num momento super complicado, né, da nossa existência. Se você Uhum. ficar muito preso aí ao noticiário, dia a dia, se você não sair, não oxigenar, você literalmente pira, né? E ali, cara, acho que você vai falar um pouco sobre ele, acho que já tem mais de 5 anos esse canal. Vocês oferecem um material riquíssimo ali para a gente refletir, autoconhecer. Você traz muita história, cara. Você tem uma didática muito legal. Então, você tem noção disso, tudo que vocês oferecem? Claro que tem curso, quem quiser se aprofundar, mas só o que está ali, cara, já é muito mais do que muita escola. Mas, enfim, fala um pouquinho desse canal, cara. Cara, eu estudo isso há muitos anos e, de repente chegou num momento que eu comecei a sentir uma necessidade de falar sobre isso com as pessoas. Então, eu fazia muito parte de grupos fechados, escolas mais herméticas, né, que são escolas fechadas. Então, isso era uma coisa que a gente conversava e todo mundo falava de autoconhecimento. Eu falei, poxa, as pessoas falam de autoconhecimento, mas eu ainda acho que as pessoas falam de uma maneira que não é acessível para todo mundo. Porque às vezes quando você fala daquela ideia de autoconhecimento, parece que é uma coisa inalcançável, você precisa Exato. meditar em cima de uma montanha, e às vezes são pequenas ações do dia a dia que trazem esse autoconhecimento. E aí o Bruno, viciado em YouTube, um dia chegou para mim e falou, Léo, eu estou querendo montar um canal que fale de religião, de história, de espiritualidade, de uma maneira que não tem hoje no YouTube. Porque o que tinha era normalmente canais que gravavam palestras, então era alguma coisa que não tinha muita linguagem ali que a gente gosta de ver no YouTube, aquela linguagem mais dinâmica, mais didática. E aí a gente montou o canal. E Patrick, eu confesso, cara, para você que eu tomo sustos constantes com o tamanho que a coisa tomou. Porque a gente tinha uma ambição de que o canal fosse grande, mas a gente achou que o canal ia ter tipo 1.000 inscritos ali no primeiro ano, no segundo ano, 2.000, e a gente ia chegar a uns 10.000 inscritos, e ter umas 10 pessoas seguindo. E de repente a gente está aí a menos de um mês do canal chegar a 400.000 inscritos. E eu só comecei a tomar
consciência do tamanho que a coisa tinha tomado quando eu comecei a sair na rua. E muita gente me parava na rua para conversar. E assim, em muitos lugares diferentes. Eu estava um dia dentro do avião, estava com o padre Fábio de Mello dentro do avião. Eu falei: olha, o padre Fábio de Mello está aqui, vai todo mundo falar com ele. Mas dois casais que estavam dentro do avião vieram falar comigo, e as pessoas acharam aquilo muito estranho. Quem é esse cara, né? Então, o padre aqui, o Fábio de Mello, foram falar com esse cara. Então, alguns eventos, algumas coisas que às vezes eu apareço, as pessoas reconhecem, às vezes por causa do meu trabalho, eu tenho contato com algumas pessoas, que a pessoa toma um susto quando me vê numa reunião, quando abre uma câmera. Então, eu acho que a grande ficha ainda não caiu, mas ela está caindo aos poucos de que realmente o canal se tornou algo grande, que está influenciando muitas pessoas. A gente recebe muitas mensagens importantes que fazem com que o nosso trabalho realmente tenha um peso além dessa coisa de ensinar, de mostrar conteúdo. A gente recebe mensagens de pessoas que estão passando por crises muito profundas e que falam: poxa, o canal de vocês foi nosso símbolo é um farol, né, do canal. E eles falam: pô, o canal de vocês realmente é um farol que trouxe luz para esse momento, sei lá, de escuridão que eu estou vivendo agora. Então, a gente aos poucos está tomando pé do tamanho que a coisa está tomando, e principalmente da responsabilidade que a gente tem em falar o que a gente fala e do jeito que a gente fala, porque a gente sabe que a gente está atingindo muitas pessoas, né? E esse é o caminho, né, Léo? Eu digo assim, de trazer um pouco essa luz, né, cara? Esse conhecimento mesmo, né? Eu acho que talvez, quem sou eu para assim, o estudo tem um pouco, busco a partir da minha história, mas vocês têm um conhecimento que vocês trazem lá no canal de muito esclarecimento sobre vários aspectos, né? Essa questão do autoconhecimento. Você acha que esse momento que a gente está vivendo, isso é fundamental, né, cara? Eu acho que veio para ficar, eu acho que a gente precisa dar mais espaço para isso. Pô, a gente está falando de um canal totalmente independente, você não está ligado a nenhum canal de televisão aí sei lá, décadas de história, não, cara. Vocês têm ali um negócio que foi construindo dia a dia, porque tem conteúdo. Então, a pergunta que eu faço não é que não existe conteúdo, né? Às vezes você não precisa ficar buscando naquelas grandes redes, que eu quero dizer, não que você não possa buscar, não estou fazendo juízo de valor de nada aqui, mas o que eu quero dizer é que existem boas possibilidades. Então, às vezes, ao passo de você ficar muito ali, né, fechado naquela coisa, naquele mundo que você não expande, o que vocês ofertam é uma coisa muito interessante. E você acha que... E você sente isso, que as pessoas estão buscando mesmo, cara? Tem um lado positivo disso tudo que a gente está vivendo, porque eu imagino que na pandemia vocês expandiram muito, eu imagino, né? Como é que você vê essa questão, cara? Sim, foi exatamente isso que aconteceu. A gente tem... Assim que a pandemia começou, o ser humano ele tem uma memória genética dos nossos antepassados de terem períodos de resguardo. Então, a gente tem isso na nossa genética, no nosso inconsciente coletivo, na nossa memória, de momentos em que os nossos antepassados tinham que passar por um período de inverno e eles tinham que se fechar. Não podiam sair, era perigoso, era frio. Então, era um momento que os caras se trancavam dentro de casa, com comida, com aquela colheita, e isso se tornou algo muito comum até pouco tempo atrás. Quando a gente, talvez você lembre, quando a gente era criança, a gente não podia comer a fruta que a gente queria a hora que a gente queria. As frutas tinham épocas. Exato. A gente tinha que aguardar no inverno, era um período que a gente não podia comer quase nada de diferente. Isso mudou muito hoje, mas essa memória, ela fica ainda. E assim como essa memória, quando a gente entra num período de pandemia, que a gente tem que se quarentenar, a gente tem que se isolar, porque é um vírus, é transmissível, enfim, quanto mais você está isolado, menos você transmite. As pessoas tiveram que lidar com uma pessoa que elas não estavam talvez tão acostumadas a lidar, que é com elas mesmas. Então, a hora que você se fecha dentro de casa, quando você vê aquelas pessoas reclamando: meu Deus, eu não aguento mais ficar dentro de casa, o problema não é a casa, acaba sendo o convívio com a própria pessoa. Exato. Então, a gente é forçado a olhar para dentro. E aí entra esse autoconhecimento de verdade, que não é o autoconhecimento borboletas, é um autoconhecimento que vem, às vezes, trazendo uma desconstrução de uma ilusão, de um conforto que você acha que vivia. E aí isso ataca algumas pessoas de uma maneira diferente de outras. E aí o que a gente percebeu? Nessa pandemia, o canal ele já vinha num crescimento legal,
mas aí esse crescimento se tornou algo extremamente, muito mais exponencial. Então, a gente está atingindo números de visualização. As nossas visualizações médias por mês eram 600, 700 mil visualizações. A gente está batendo 1 milhão de visualizações agora a cada 28 dias. O número de inscritos vem aumentando bastante, as pessoas têm descoberto isso. E foi muito interessante, porque semana passada, se eu não me engano, foi o Financial Times, lançou uma matéria falando do quanto esse meio espiritualista de autoconhecimento cresceu nesse período de pandemia, o quanto as pessoas estão buscando isso, para aprender a lidar melhor com os seus demônios internos, vamos chamar assim, né? Com aquelas partes que a gente às vezes não gosta muito, dá aquela varrida para debaixo do tapete, mas quando você é confrontado, você está num período de isolamento, você é obrigado a lidar com isso, lidar com a sua preguiça, lidar com a sua raiva, lidar com a condição de estar se sentindo preso, com a sua liberdade cerceada. Então, tudo isso acaba se tornando aspectos que provocam as pessoas a buscarem explicações. E aí essas explicações normalmente não estão só na ciência, mesmo porque a psicanálise, por exemplo, nem é considerada uma ciência tradicional. Então, as pessoas vão buscar terapia, vão buscar conteúdos que tragam algum tipo de alento, que tragam algum tipo de caminho. E uma coisa que a gente enxerga muito no canal, as pessoas querem realmente ferramentas práticas que possam ser usadas no dia a dia para que elas consigam fazer esses acessos de autoconhecimento e também conseguir melhorar como ser humano, sentir suas emoções mais equilibradas, sentir o seu mental mais equilibrado, menos ansioso, com menos minhocas ali na cabeça, né? Que fica aquela coisa ali pegando o nosso mental o tempo todo, aquelas ideias, aquela ansiedade. Então as pessoas têm buscado muito trabalhar isso e a gente vê isso claramente sendo refletido no canal. Léo, e essa sintonia, né? Essa coisa mental, cara, e já entrando um pouco naquilo tudo que vocês conhecem, porque vocês tem uma parte que vocês falam muito sobre os conceitos do hermetismo, né? Uhum. Em que medida, cara, a forma como a gente recebe tudo isso que a gente está vivendo nos influencia de uma maneira ou outra? Eu estou falando isso porque a gente está falando até agora do canal, né? Do efeito que ele vem tendo nas pessoas. Ali, quando a pessoa está assistindo, ela está conectada com conteúdo que vai elevar, que vai fazer ela refletir sobre uma série de coisas, sem contar que ela vai estudar, enfim. Ao mesmo tempo, cara, a gente vive, e aí eu falo aqui como jornalista, né? Alguém que continua jornalista, eu estou fora um pouco do hard news, digamos assim, mas eu fiz uma carreira. Se a gente ficar muito fechado nesse dia a dia da notícia, né, nesses períodos pandêmicos, o seu mental vai estar muito ligado a tudo isso que a gente está vendo. Eu não estou ignorando o que nós estamos atravessando. Cara, são mortes aí, os números não mentem, ninguém está... Só que se você viver isso também o tempo inteiro e achar, não que você não tenha que se posicionar e saber o que está acontecendo de uma maneira geral, mas o que eu quero dizer? Se você ficar o tempo inteiro vivendo isso, é isso que eu queria te ouvir. Para onde a gente vai caminhar, cara? Como é que você vê isso a partir de todas essas leis herméticas, conhecimentos espiritualistas, toda essa conexão com a tua mente, que você fala isso muito bem, né? Vocês têm um papel muito importante, mas você tem uma didática assim que eu acompanho no canal que eu acho que muito interessante. Então, cara, o que eu queria que você falasse aqui para quem está nos assistindo e nos ouvindo é um pouco isso, cara, essa conexão de você também sair um pouco desse fio que sempre te buscou e ampliar um pouco, cara. E que efeito que isso tem e como que a gente pode buscar na ancestralidade, tudo isso que vocês falam. Acho que é legal você dar um briefing sobre isso, cara. Legal, cara. Ó, a nossa mente, ela cria a nossa realidade. Você pode acreditar que isso tenha um viés espiritual, de você realmente ser um co-criador da realidade através das suas ações e que você manipule a realidade para que ela se adapte à sua mente. Ou você pode ter um viés mais, de repente, racionalista, de entender que a forma com que você lê os estímulos que você recebe do lado de fora criam a realidade dentro da sua cabeça. Então, para uma pessoa que gosta de uma fruta e para uma pessoa que não gosta daquela fruta, a realidade daquela fruta é diferente para as duas pessoas. E isso é a mesma coisa que a gente constrói no nosso dia a dia. Em geral,
quando a gente busca uma vida mais de rotina, se afasta dessa questão ou de autoconhecimento ou de espiritualidade, a nossa mente automaticamente ela entra num processo de criar rotinas confortáveis. Porque isso não cria crise no seu dia. Se não cria crise, não são problemas graves que você precisa lidar. Então, a gente tende a ver muitas pessoas no mundo que têm uma rotina de acorda, trabalha, volta para casa, e aí fica torcendo para chegar o fim de semana, e aí no sábado e no domingo se acaba no sábado e domingo, porque tipo, é onde vive, e aí depois volta a semana aquela rotina e parece que está morto aquela semana. E isso é uma realidade criada dentro da mente da própria pessoa, porque ela pode encontrar, mesmo dentro da semana dela, no trabalho dela, uma realidade diferente. Ela pode construir uma realidade diferente. E nesse momento, quando você está num processo da tua realidade estar muito construída sobre algo confortável, quando você é confrontado com algo que foge do seu controle, né, como esse momento que a gente está passando, e você tem duas escolhas. Ou você acompanha o que está acontecendo para que você entenda e tente ressignificar aquilo dentro de você, porque aquilo ali vai afetar as pessoas de maneiras diferentes. Vai ter gente que vai ficar extremamente empática com aquilo e vai sofrer muito, e vai ter gente que vai olhar aquilo como uma notícia para entender o que está acontecendo dentro de um panorama normal. Então, até isso é uma criação mental. Então, tem pessoas que vão lidar muito bem com aquilo e vão conseguir separar as coisas. Mas a maioria das pessoas, como está muito acostumada a criar uma rotina para se sentir mais seguro, aquilo ali pode se tornar uma grande agressão. E aí essa agressão ela começa a voltar para dentro da sua mente como uma reação, né? Toda ação tem uma reação. Então, a gente tem, né, dentro do hermetismo um entendimento de que existe uma causa e um efeito para tudo. Tudo que você faz vai trazer um efeito, queira você queira ou não. Você entender qual é o efeito que você traz é o que te faz se tornar consciente daqueles momentos. É o que te aproxima desse processo de autoconhecimento, de uma consciência expandida, é você estar consciente de tudo o tempo todo que você está fazendo e quais são os efeitos daquilo. Então, se você escolhe o dia inteiro assistir, consumir esse tipo de conteúdo, é uma escolha sua. Você está preparado para lidar com o efeito? Porque o efeito pode ser você ficar mais irritado, você ficar mais depressivo, porque aí cada um absorve a realidade da forma com que sua mente consegue entender. Ou pode ser que você assista e olhe e fale, ok, estou me informando sobre o que está acontecendo no mundo, mas agora eu vou fazer uma outra coisa diferente para me reconectar com outras questões. Eu acho que o grande lance disso tudo é assim, ao mesmo tempo em que a gente não pode varrer as coisas para debaixo do tapete, porque senão o Jung dizia que a gente ia criar os nossos complexos. O Freud chamava isso de recalque, ou seja, tudo aquilo que você joga para o inconsciente, que você não quer resolver, o inconsciente pode vir e tomar o seu consciente. Ele pode criar um complexo que toma o seu consciente, ou seja, é como se um pedaço de você, que você nem sabe direito que está ali dentro, tomasse o controle, e aí você começa a fazer coisas que você não se reconhece mais. Então, acho que essa é a primeira questão. Ok, talvez eu não possa fugir da realidade, mas eu posso ressignificar como eu entendo essa realidade. Eu posso entender que isso que está acontecendo agora é algo que já aconteceu em outros momentos, que a humanidade já saiu disso, que a gente vai viver um luto coletivo pelo tamanho do tanto de mortes que a gente está tendo. Esse luto coletivo, ele é importante de ser vivido junto. Muitas pessoas vão passar por todas aquelas fases de luto, mas é importante a gente sentir essa energia também dentro da gente, para a gente conseguir ressignificar e não fazer de conta que não aconteceu nada. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa manter a nossa sanidade mental e emocional. A gente precisa manter esse equilíbrio. E a gente precisa entender o que é que incomoda a gente a ponto de tirar a gente do nosso centro. Então, às vezes, se uma notícia incomoda a gente muito, por que aquela notícia me incomodou muito? A culpa não é do veículo de comunicação, a culpa não é da notícia, a culpa é minha. Eu absorvo aquela realidade através dos meus filtros. Se os meus filtros estiverem viciados, aquela notícia pode ser muito agressiva para mim. Ou pode ser simplesmente uma notícia, algo que é um fato, eu estou observando um fato com a minha consciência acima do fato. Eu não estou deixando me envolver emocionalmente a ponto de me descontrolar. Então, eu acho que é um momento, Patrick, que a gente precisa olhar para essas coisas com cuidado,
A informação é importante para a gente não fazer de conta que não está acontecendo nada no mundo e criar uma desconexão. Muita gente se desconecta. Você fala, meu, como é que é possível nesse momento tem gente fazendo tal coisa? Porque essa pessoa, ela não é má por natureza. Ela desconectou a realidade dela. Ela teve um ponto dela ali dentro muito atacado, que era muito precioso para ela, que de repente pode ser a liberdade dela, e naquele momento ela se desconectou de quem ela era, e um complexo dela tomou a frente e ela está agindo de uma forma como se ela não tivesse medo, ou não tivesse responsabilidade. Então aquilo é um processo de fuga, de lidar com o problema. Então, olha só, a gente tem pessoas que vão às vezes para um lado ou vão para o outro, que são os extremos, que aí são as pessoas que não estão conseguindo, talvez, ressignificar o que está acontecendo, e tem as pessoas que estão buscando o seu centro. É por isso que a gente fala tanto no centro, de buscar o seu centro. Porque essas pendulações... O caminho do meio, né? Esse caminho do meio, né? Isso, Que acho que nem lá nem cá, né? Eu acho que esse é isso. É. Porque essas pendulações aos extremos, normalmente os extremos se tocam. Essas pendulações muito ao extremo, elas acabam tirando muito a gente do nosso equilíbrio. E para compensar essa pendulação para um extremo, a gente tende a voltar para o outro extremo. Então, se você tem picos de euforia, quando passa aquela quase como uma droga, o efeito de uma droga de euforia, você acaba voltando para um pico de depressão, porque você sente falta daquilo. Então, a gente busca sempre manter a nossa consciência muito perto desse centro, sabe? A felicidade, ela tem que ser uma consequência. A tristeza também. Eu não tenho que buscar essas coisas têm que ser consequências dos meus atos. E da mesma forma que a felicidade ela é importante para eu me sentir bem e eu conseguir identificar meus sucessos, a tristeza também é um moldador de caráter, de ética e de moral. Ela também me ensina o que é que eu não quero, que tipo de situação eu não quero passar. Então, esse é um momento que a gente pode buscar ferramentas, ações que vão nos levar para alguns momentos em que a gente vai sentir alegria e alguns momentos que a gente vai sentir tristeza, e nós somos humanos, nós precisamos sentir. Isso é o que nos torna diferente. Aliás, o sentir acho que é tudo, né? Se você. Acho que a gente vive um pouco essa. Pelo menos tem se falado muito em sentir, né? Quando você sente, você observa, essa autoobservação permanente nos ajuda, né, a encontrar um pouco esses caminhos, né? Que eu acho que é fundamental. E agora, há pouco você falou de felicidade, e acho que é importante a gente desconstruir um pouco, né, esse conceito de felicidade que normalmente a gente achava que era o correto, né? Até falei aqui um pouco na abertura um pouco sobre a sua história, um artigo que você escreveu na Veja há um tempo atrás, que você fala mesmo isso, né? Às vezes a felicidade também não é um fim, né? E a felicidade não está fora, né? É você procurar o que está dentro e aí sim você manifestar, né? Acho que isso acho que isso tem a ver com uma outra palavra que também está muito na moda, propósito, sentido, o que faz sentido para você, né? Fala um pouquinho dessa desconstrução, porque a gente está... esse conceito de felicidade está sendo desconstruído, o Léo, e acho que por isso está gerando tanta dor também, né? Primeiro que agora quem buscava fora, nem isso está podendo buscar, né? Porque nem shopping você está podendo ir, porque você está fechado. Então, cara, e é verdade. A gente se acostumou a buscar fora de nós as coisas que a gente acha que precisa. E essas coisas que a gente acha que precisa nada mais são do que frutos de coisas que estão dentro de nós. Então, quando você deseja algo, esse desejo está dentro de você. Você busca canalizar esse desejo para alguma coisa e normalmente busca fora de você. Então, é bem interessante porque muitas filosofias orientais falam isso há muito tempo e algumas filosofias ocidentais também falam sobre isso. O quanto a gente tem a felicidade como um objetivo, fim, né? E ela nunca foi um objetivo, ela sempre foi uma consequência. Objetivo porque a gente quer se sentir feliz, a gente quer mostrar para o mundo que a gente está feliz, né? As redes sociais são um grande palco de felicidade, quando normalmente você sabe que às vezes a vida da pessoa não é aquilo de verdade, ela está passando por um sofrimento, por um problema pessoal, ou enfim, ela está maquiando ali uma realidade. Então, a gente tem essa sensação de que a felicidade está fora. A gente quer consumir ela na rede social, a gente quer copiar os comportamentos para tentar atingir aquele grau de felicidade que é nos ensinado ali o tempo todo. Só que a felicidade, como eu disse, ela é uma consequência. De quê? De eu buscar ser quem eu sou. De eu tentar entender o que eu gosto, o que eu quero fazer,
ou usar a palavra que você trouxe, o meu propósito, qual é a minha verdadeira essência. A primeira dica assim, que eu dou para as pessoas é: comece a prestar atenção nos seus 5 sentidos. Preste atenção no que você gosta de comer de verdade. Não o que dizem que você gosta de comer, ou que você aprendeu a gostar de comer. Comece a prestar atenção. Será que você come uma coisa porque é chique ou porque realmente você gosta? Será que um prato de arroz e feijão não é muito melhor, às vezes, num dia que você está afim, do que comer num restaurante mais caro? Ou será que um dia realmente você quer ir num restaurante mais caro, vai lá e come uma comida que realmente agrada os seus sentidos? Eu acho que esse é o primeiro caminho, a gente começar a perceber o que a gente gosta de cheirar, de tocar, de comer, de sentir. O que a gente sente quando faz essas coisas, porque as nossas emoções, elas são nossa bússola moral, são elas que nos apontam para os lugares que a gente quer ir, para onde nós vamos, o que nós queremos fazer. E se a gente não aprende a ouvir o que está dentro da gente e só ouve o que está fora, primeiro, a gente transfere a responsabilidade da nossa felicidade para os outros, e depois, a gente transfere a responsabilidade de conseguir ser feliz para os outros. Para os outros, perfeito. Porque aí eu olho para o outro e falo, poxa, ele está feliz fazendo aquilo. Eu vou lá, faço aquilo. Naquele momento eu tenho um momento de felicidade, mas aquilo depois me traz um vazio. Ou sei lá, eu gastei mó dinheiro para conseguir fazer aquilo lá e depois eu passo um ano endividado para pagar aquela aventura que eu fiz, e aí nesse ano eu passo triste, porque eu não tenho dinheiro para fazer nada, eu me sinto preso, me sinto sem liberdade. Então, onde é que a gente está jogando nossas fichas, né? Eu falei naquele artigo da Veja o quanto a gente procura felicidade fora, mas o quanto o motor dela é dentro. Porque se os desejos nascem dentro, eu tenho que olhar para dentro de mim, entender o porquê que eu quero aquilo, qual é o real motivo, se aquilo simplesmente é porque eu acho que eu quero, porque eu vejo que todo mundo tem, está fazendo, ou se realmente eu preciso daquilo. E aqui, Patrick, eu quero fazer um parênteses, que eu não estou falando só de consumismo. Eu não estou falando só de ir comprar alguma coisa assim, mas eu estou falando até de copiar emoções. A gente hoje virou mímico de emoções quando a gente olha uma rede social, a gente quer copiar um selfie, uma foto, e o quanto isso não é a gente. Perfeito. Talvez aquilo seja um modelo, e modelos são bons para que nós possamos nos orientar através dos modelos, não para copiar os modelos, porque cada ser humano é único, cada ser humano é uma definição diferente, cada ser humano é uma inteligência diferente, uma emoção diferente, e cada ser humano tem um propósito diferente, onde a sua felicidade é consequência das ações dos seus propósitos. Então, se a gente ficar copiando os outros, querendo buscar nos outros, a gente está buscando uma ilusão do que é a felicidade, porque aquilo não é nosso, não nasceu dentro da gente. Foi despertado por alguém, mas o desejo que nasce dentro da gente, a gente não reflete sobre ele. Por que eu quero aquilo? Por que eu me identifiquei com aquilo? E talvez você olhe para alguém fazendo alguma coisa muito legal e você fala, poxa, eu quero fazer aquilo. Mas queira fazer aquilo do seu jeito, da sua forma, não do outro. Porque se você fizer do outro, você está vivendo a felicidade do outro que não é a sua. Em algum momento essa ilusão vai desmanchar, e não é à toa que a gente está vivendo uma época em que a depressão, a síndrome do pânico crescem, as crises de ansiedade, porque as pessoas não conseguem atender os seus desejos. E por que elas não conseguem? Porque elas olham para fora. Não, perfeito, acho que faz. E quando você descobre isso, né? Quando você descobre que quando você não vai viver o sonho dos outros, e sim os seus sonhos, né? É um despertar. Claro que isso tudo é um processo, né? Em construção, você passa por todas as jornadas, acho que você pode falar isso muito melhor, né? A questão que envolve o medo de mudar, né? O medo de ser aceito, quando você talvez descubra aquilo que faz sentido para você, mas a partir dali você tem que se expor, né? Olha, isso aqui, aquilo que eu era, talvez eu não sou mais, e como é que eu vou ser aceito ali fora a partir do momento que eu desconstruo? Eu passo um pouco isso na minha vida também, eu desconstruí um pouco a minha história, né, a partir de 2018, quando eu dei essa mudada na minha vida, né, em vários aspectos. Agora, é libertador agora, tem dor, tem rupturas, né, você tem que abrir mão de uma série de coisas. Agora, eu costumo falar muito aqui, às vezes, você pode mentir para qualquer um, mas você não mente para você.
para você você não mente, cara, porque ali dentro você tem, né, aquela coisinha que é aquilo que conversa com você o tempo inteiro. Então, fala um pouquinho desses processos também, dessa questão do medo e como que a gente pode, talvez, alçar isso, ou pelo menos dar um direcionamento, ainda que a gente leve em consideração que como você bem pontuou, e eu concordo plenamente, falo muito isso, cada ser humano é um ser humano, não tem regra. Por isso que eu sempre fujo esses livros que vão te dar uma fórmula exata, faça isso, 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 que assim você vai conseguir o teu objetivo. Não é. Não é, cada um tem seu tempo, cada um tem sua fase, cada um tem sua história, suas dores e suas alegrias. Acho que é legal você falar um pouco sobre isso também, cara. Legal, cara. A gente tem o nosso ego. O nosso ego ele é construído ao longo da nossa infância. Então, ali até os 7 anos de idade, a gente tem uma condensação desse ego e depois ele continua sendo construído, mas a nossa primeira formação é muito importante. E ao contrário do que a gente ouve muito por aí, a gente não tem que matar o nosso ego, anular o nosso ego. Fazer isso é praticamente uma autolobotomia, você vai se tornar um vegetal, porque o seu ego ele é a sua ferramenta de percepção da realidade. Total, ele você vê o mundo, né? Exatamente, ele é o teu filtro. Então, na verdade, o teu ego ele é uma ferramenta para a construção da tua realidade. Se você acreditar que ele precisa ser eliminado, que ele não é bom, que ele não sei o quê, esse ego ele vai criar defesas, porque ele não pode ser eliminado. Ele é algo que faz parte da tua psique, da tua mente. Essas defesas vão ser, por exemplo, te sabotar, te afastar de entrar em crises. E quando eu falo crises aqui, eu sempre uso esse termo como algo que pode fazer crescer. Então, uma crise, ela nem sempre é ruim. A gente costuma ver hipocrisia, né? Abaixo da crise. A gente evita crises porque a gente tem medo de confrontar opiniões diferentes. Só que a crise faz a gente crescer. E essas crises, elas vão desmontando as defesas desse ego. Esse ego, então, ele tem que trabalhar junto com a nossa essência. A nossa essência é aquilo que a gente é lá dentro e que o mundo construiu uma casca em volta daquilo e a gente está tentando chegar naquele centro. Quando a gente chega nesse centro, na nossa essência, e o ego ele está trabalhando junto com a gente, as coisas se tornam muito mais harmônicas. Essa felicidade que a gente tanto busca se torna algo mais presente como consequência dos nossos atos diários. É como se tudo aquilo que a gente colocasse a mão desse certo, como se tudo aquilo tivesse uma sincronicidade, em que as coisas se encaixassem para que elas funcionassem. E aí você começa a falar, nossa, eu estou numa fase muito boa, está dando tudo certo. Isso é uma baita de uma chave de quando o seu ego está mais calmo e a tua essência está no controle dele e usando ele como ferramenta de uma percepção de uma realidade mais verdadeira para você. Só que esse processo, ele não é um processo fácil, porque nós passamos muito tempo durante a vida construindo essas cascas e, de repente, um dia, por algum motivo, por um podcast que nem o teu, por um canal como Conhecimentos da Humanidade, por algum livro, essa pessoa tem um despertar ali, aquilo ali, alguma coisa incomoda ela, e ela pergunta, o que eu estou fazendo na minha vida? Por que a minha vida, por que está tão sem graça? Será que não tem algo maior? Não tem mais alguma coisa para eu ver? Esse tipo de movimento começa a mover a pessoa a buscar quem ela é. Nesse processo, muito do que a gente chama dentro dos meios herméticos, que são as ilusões, elas começam a cair, a ruir. Então, é muito comum nessa fase em que você, às vezes, se sinta mais irritado do que o normal. Porque você está desconstruindo coisas que você achava que você gostava e agora você está vendo que não é tão um negócio que você gostava tanto assim, então você fica meio irritado. A maturidade, naturalmente, já traz isso. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais irritado com algumas coisas. A gente fala, eu não tenho paciência para ficar 2 horas na fila para comprar um ingresso de cinema. A gente vai perdendo. Mas isso, na verdade, é uma autolapidação. Você vai se permitindo assumir o que realmente você quer fazer, o que você não quer. Mas é um processo doloroso. Então, por quê? Porque nesse processo pode ser que, por exemplo, amizades se desfaçam. É isso. Não com briga. Esse é um ponto importante que eu queria que você falasse, porque quando você tem... desculpa te interromper, mas eu quero voltar só para ressaltar. Porque quando você... É o que você falou, você tem um despertar, sei lá, você começa a assistir o canal o Conhecimentos da Humanidade, você muda, você lê um livro, tal, aquilo te dá um negócio... É isso. Só que o processo é interessante porque você vai se ver, às vezes, um pouco só
né? Que você vai ter que sair um pouco dessa bolha da qual você fazia parte, e isso que é a dor, não é aí é que vem esse processo de início de dor. Fala um pouco dessa, porque eu acho que é aí que muita gente para. Desculpa te interromper, eu acho que é aí que muita gente talvez volte e fala, não, por mais que você saiba que é aquilo, mas você, não, deixa eu pegar a corrente do Procurando Nemo, sabe? Quando ele sai lá não, deixa eu ir com a corrente, nadar com a maré mesmo, né? Então, Cara, e é bem isso que acontece. É bem isso. Isso dói. Porque a hora que e assim, essas amizades ou essas pessoas se afastam, não por briga, mas parece que é uma vibração diferente que não combina mais. A tua consciência está de um outro jeito. Aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque tem muita gente que se espiritualiza e aí o ego cresce demais. Aí o cara fala, não, eu sou um iluminado, as pessoas estão se afastando de mim, porque... E aí esse é o tipo de pessoa que ela não consegue enxergar que ela está sendo tóxica, ela está afastando as pessoas dela porque ela desenvolveu uma personalidade espiritual tóxica. Mas quando você leva isso de boa e as pessoas se afastam... Então, assim, ao longo da minha vida, muitas pessoas se afastaram. Amigos de infância, pessoas da família, mas nunca com uma briga. Mas foi um afastamento natural de que as ideias não batiam mais, não teve uma briga, não teve nada, simplesmente a vibração. Só que se você está pegado àquilo, àquela relação, e você está preso naquilo, aquilo vai doer demais. Muito. Eu acho que a grande lição que a gente tem do autoconhecimento, dessa ilusão, desse medo que dá, é o apego. Acho que o apego é a palavra que a gente tem que ter sempre na nossa cabeça. Se a gente quer se espiritualizar, a primeira coisa é imaginar que esse corpo é uma coisa passageira. Você pode acreditar ou não em reencarnação, mas se você é um espiritualista, acredite em espírito. Seu espírito pode ou não voltar para o corpo, mas ele pode não voltar ou voltar. Independente disso, o corpo é passageiro, as coisas que você tem são passageiras. Então, assim, você tem que dar valor, porque a ideia é que tudo que a gente experiencia aqui nesse momento é importante para a construção de uma aproximação maior com a nossa essência, mas o apego, ele só traz sofrimento. E aí, nesse momento que essas coisas, essas ilusões começam a ir embora, e, Patrick, às vezes não é só amizade, não. Às vezes é um emprego que vai embora. Às vezes é um bem material que vai embora. E vai embora, assim, de uma maneira inesperada e que a hora que você consegue parar e refletir, você fala, não era para eu estar ali, não era para eu estar fazendo aquilo, não era para eu estar com essas pessoas. Então, às vezes eu vejo muita gente falando assim, o autoconhecimento é lindo, fadas, borboletas e unicórnios. Não é. O primeiro processo, a hora que você começa a estudar, você se empolga, é muito legal, você se entusiasma, né? Se enche de Deus, né? Entusiasmo, uma palavra que é enteos dentro de você, né? Deus, você se entusiasma, essa hora você consegue... estudar a fundo, se empolga, e de repente, a hora que você está empolgado estudando, as coisas começam a se desconstruir. E aí vem essa etapa que é uma fase meia de dor, em que você fala assim, opa, por que as coisas estão se desconstruindo? Por que algumas pessoas estão se afastando? Por que eu mudei de emprego? Por que eu não aguento mais um emprego que eu amava tanto e agora mudou completamente a minha cabeça com isso? E aí, a hora que você consegue passar essa fase, aí eu garanto que aí realmente melhora. Aí é um processo que você já sabe quem você já começa a entender o que é que você gosta. Claro que todo dia é um aprendizado, você não é uma virada de chave que você aprende tudo de uma vez, mas você está mais aberto a essas experiências e você começa a perceber na sua vida o que é ilusório e o que não é. O que você tem medo, o medo é uma baita de uma chave, né? Você usa essa palavra, o medo é uma baita de uma chave porque o medo, ele é o maior sinal do nosso apego a alguma coisa. Quando a gente tem medo, é porque a gente não ama aquilo de verdade. Amar não tem a ver com posse, com precisar estar presente o tempo todo. Amar tem a ver com amar. É um sentimento simples que você sente, você expressa o amor. E o medo é algo que te faz ter apego por aquela coisa, não querer perder, não querer tirar do seu controle. E aí, mexer com o autoconhecimento, essa ilusão de apego, ela começa a ser destruída. O ego sente medo, porque ele tem medo de sair daquela zona de conforto que ele construiu durante todos aqueles anos. Ele está entrando numa área que ele não conhece muito bem, que tá entregando o comando para a essência, e aí a hora que ele dá uma relutada, ele dá uma brigada, ele fica bravo. É um momento, Patrick, que muita gente abandona a religião, abandona a filosofia, abandona a espiritualidade, que às vezes chega num ponto que o cara
trava de um jeito que ele fala, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não aguento mais isso. Ele dá uma surtada, às vezes, quando não está preparado, quando não tem um acompanhamento, um passo a passo. Então, às vezes, essas pessoas param, travam e abandonam. Eu conheço alguns ateus hoje que eles passaram por esse processo. O ateu, ele tem a crença dele, né, de um não Deus, ele tem todo o papel dele na sociedade, que é super importante. Mas eu conheço algumas pessoas que passaram por esse processo e quando começaram a ver ilusões saindo da vida, pararam, voltaram e falaram, opa, peraí, não, eu não quero acreditar em nada, eu não quero mais acreditar em nada. E acabou que o medo trouxe um apego a uma não crença também. Então, é muito engraçado como a gente reage, às vezes, com essas coisas. A maioria das pessoas, claro, passa por esses momentos de crise. Nós, seres humanos, somos muito adaptáveis Muito. emocionalmente, mentalmente. Nós, em nossa maioria, conseguimos passar por isso. Mas tem muita gente que nem quer entrar nesse processo. E aí, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua consciência. Eu acho que o grande barato de quem consegue perceber isso é entender que cada um tem o seu tempo e tá tudo certo. Ninguém é mal, ninguém é bom, ninguém é ruim, ou uma pessoa que se afastou de mim se tornou uma pessoa pior. Não, simplesmente são vibrações diferentes, as consciências estão em momentos diferentes. Eu acho que não são graus, né? Porque senão você se coloca numa superioridade, mas são momentos diferentes. E aí, se estão em momentos diferentes, talvez cada um tem que experienciar a sua realidade de uma maneira diferente. Né, e acho que é fundamental essa coisa do tempo mesmo, né? Entender que cada um tem seu tempo, às vezes se não é agora, daqui a pouco tem. É muito interessante quando a gente olha a nossa vida em perspectiva, né? E aí você vê os fatos que ocorreram depois, aos olhos da realidade, aí você passa a entender por que talvez você demorou muito para mudar uma coisa, que na sua cabeça era demorar muito, mas talvez você tinha que passar por um processo, que esse novo processo que te caminharia para um outro lado, ou talvez para uma estrada que você estava querendo trilhar, né? O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes o que nos acontece, às vezes as pessoas acham ruim, né? Talvez porque naquele momento só que dê um pouco tempo ao tempo, para usar uma expressão muito da minha avó, para você entender, né? Que às vezes você tem que passar por essas etapas, né? Agora, tem uma coisa muito interessante, Léo, que eu acho que conversa muito com esse momento, que eu acho que isso que está acontecendo agora, está todo mundo muito mexido também, porque essa vontade de querer fazer aquilo, né, dar vazão a essa sua verdade, está se manifestando de uma maneira tão latente com essa pandemia que nos chacoalhou, que aí que está gerando, você falou há pouco de depressão, né? Essas doenças emocionais, síndrome de burnout, que tem muita gente que está querendo botar isso para fora, mas a realidade, o dia a dia, eu vou usar as contas a pagar, a sua rotina, está te colocando, né? Vai te afunilando, que você quer soltar ou descascar essa cebola, né? Chegar ali na tua essência, só que a realidade vai te mostrando. Então, acho que aí gera, né? Todas essas doenças emocionais. É importante você conseguir olhar para isso e entender essa questão do tempo, né? Tudo isso que você sabiamente, muito, muito bem trouxe, né? De dar esse tempo para as coisas, para ir achar um caminho, né? Você vê um pouco isso também nessa realidade que a gente está vivendo, porque eu recebo muita gente, poxa, como é que você fez? Como é que você conseguiu? E é difícil, como é que você dá uma resposta para o cara? Não tem uma receita, né? Pronta, não tem receita, né? Cara. E eu ouço bastante isso, Patrick, as pessoas buscam uma receita. Mas talvez eu possa dar algumas dicas, que não são uma receita. Mas normalmente, se a gente estudar a história da humanidade, a gente vai ver que após esses grandes períodos de guerra, de pandemia, momentos em que a humanidade teve que se isolar de alguma forma, o momento seguinte foram grandes momentos de explosões artísticas. Passou a Idade Média, a Peste Negra, o que aconteceu depois? Iluminismo, Renascença. Renascimento, exato. Passou a pandemia da gripe espanhola, o que aconteceu depois? Década de 20, explosão da arte moderna, nascimento do jazz, aquela época de ouro de Paris, enfim, a arte, ela acaba acontecendo. E por que isso acontece? Justamente por causa disso que você falou, essa necessidade de colocar o que é essencial para fora.
E muitas vezes essa essência ela se manifesta de maneira criativa. Ela é muito criativa para que ela consiga atingir seus propósitos. E qual é a maior expressão de criatividade que a gente tem? É a arte. Então, a gente deve passar um período de pós-pandemia de explosão de arte, em que essas essências trancadas dentro de uma jaula que estão se sentindo nesse momento, que querem manifestar essas coisas essenciais, vão acabar ganhando espaço, porque elas vão encontrar os seus caminhos criativos. Mas se você quer se preparar para isso, quais são as dicas que eu dou? Você tem uma vontade de fazer um negócio diferente, mas você está lá preso no seu trabalho que você tem as contas a pagar. Você vai ter que se esforçar um pouco, sair da sua rotina, usar o seu tempo extra para criar essas coisas novas, se dedicar a isso. Eu tenho um trabalho hoje, eu trabalho numa empresa de tecnologia voltada para educação e eu tenho um canal. São 3 vídeos por semana, são cursos, são palestras, gravações, às vezes, né, no caso aqui do podcast. É uma agenda, a minha agenda é super cheia. Mas por que ela funciona? Porque realmente eu me dedico ao que eu gosto. Eu consegui transformar o meu trabalho numa coisa que eu gosto bastante de expressar, meu propósito lá dentro através da educação. E eu tenho o canal, que é uma outra expressão da educação, que eu acho que essa coisa, desde o que eu trabalho, essa coisa de educar, de ser didático, tem muito a ver com o meu propósito. Então, são formas de eu expressar isso, mas não foi assim, o canal não chegou a 400 mil inscritos do dia para a noite. A gente construiu isso. E tem alguns sacrifícios no caminho. E acho que essa palavra é uma palavra-chave, porque a gente aprendeu que sacrifício é algo ruim. Só que sacrifício vem de sacro ofício. É realizar o seu ofício sagrado, que é quem você é dentro de você, fazer sua essência acontecer. Para os antigos, era uma honra ser sacrificado. Então, a ideia da criação do sacrifício, ela não era uma coisa ruim, um castigo. Ela era algo que elevava alguém à condição de ser semidivino. E a gente começou a criar uma ideia de que sacrifício é algo ruim. Não, se você quer fazer o seu sacro ofício, quer expressar a sua essência, um pouco desse sacrifício vai ter que ser feito. Ou seja, você vai ter que separar tempo para fazer isso, vai ter que se organizar, vai ter que olhar onde você quer chegar com aquilo que você gosta e se dá essa chance. Não deu certo, tenta de novo. Se você sabe que é aquilo que você quer, não desiste, tenta de novo. Eu já tentei um monte de coisa na minha vida que não deu certo. E hoje eu estou em coisas que eu considero que estão dando certo. Talvez daqui a 10 anos, se a gente estiver conversando de novo, Patrick, eu vou falar, hoje é um outro Léo do que um Léo de 10 anos atrás, e hoje a minha vida é assim. Porque a gente está em constante mudança. Mas, mesmo em constante mudança, se a gente tem um objetivo, se a gente tem ali uma meta, e a gente separar um pouco do nosso tempo, um pouco da nossa energia, para realizar aquilo que a gente considera que é essencial, o universo vai dar uma forcinha. A tua essência vai trazer. Isso é muito legal. E vocês falam muito também no canal, né? Essa coisa do universo. Você falou lá acho que no começo do nosso papo aqui de sincronicidade, né? Aí as coisas parecem que vão criando, né, essas ramificações e as coisas acontecem, né? Essa questão sincrônica é uma das coisas mais apaixonantes, eu diria, que quando você passa a trazê-la para a sua realidade, né? Você pode explorar isso de várias maneiras, no campo místico, no campo sutil, enfim, cada um, através da física quântica, enfim, cada um vai buscar os seus caminhos, mas é interessante, né? Porque quando você faz isso que você falou, né? Esse sacrifício que você vai buscar, que você se esforça, né? Porque não vai baixar um download ali da noite para o dia, você vai criar um canal com 500 mil, né? Ou, enfim, abrir a tua loja, o teu receituário, enfim, não é assim, tem todo um processo, né? Mas e aí as coisas vão sincronicamente achando um caminho, né? Fala um pouquinho da sincronicidade. Eu sei que já a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, mas é uma coisa muito interessante, porque às vezes as coisas acontecem naturalmente, né? Parece que você se conecta com esse campo mais sutil. Fala um pouco, Léo, que acho que é legal, cara, para quem está nos ouvindo aqui. Vamos lá, eu vou tentar trazer um conceito de sincronicidade que é uma visão minha, depois de tantos anos de estudo, e que tem ali uma influência do Jung, tem uma influência do hermetismo, que acabou moldando a forma como eu enxergo isso. Eu sempre acreditei na ciência.
E sempre acreditei quando a ciência disse que o universo era matemático. Se ele é matemático, se ele é previsível por fórmulas, se a gente consegue fazer contas para prever, por exemplo, a órbita de um planeta, ou como um satélite ou um foguete vai pousar na superfície da Lua, porque eu faço todos esses cálculos, se eu sei que o universo funciona baseado em leis, eu não posso acreditar em acaso. Porque o acaso é simplesmente eu dizer que não existem leis regendo nada, que as coisas acontecem por pura sorte. Então, se eu não acredito em acaso, eu acredito que tudo tem um sincronismo, que as coisas são consequências do que a gente faz. E aí vamos imaginar que se esse universo ele é exato, matemático, e eu estou agindo dentro da minha exatidão, dentro da minha matemática pessoal, que é a minha essência, que é o meu guia que me levaria pelo caminho mais reto, mais direto, para que eu consiga as coisas que eu quero de maneira mais harmônica, se eu conseguir deixar a minha essência agir, a minha essência entende essa formulação de como o universo funciona. O meu inconsciente entende como é que o universo não funciona ao acaso. O meu inconsciente, ele não prevê o futuro. O meu inconsciente, ele sabe quem eu sou melhor do que a minha consciência. Então, ele sabe o que eu vou fazer. Isso não é uma previsão do futuro. Simplesmente, ele conhece cada degrau que eu vou pisar numa escada até chegar lá em cima. Se o meu inconsciente sabe disso, se a minha essência sabe disso, e se existe uma lei natural que rege as coisas, é só eu deixar com que a minha essência entre em contato com essa lei natural. E aí as coisas vão começar a se tornar uma consequência da outra. E como eu estou agindo dentro dessas leis naturais, nada que é antinatural, nada que é muito fora da minha essência, nada que é muito diferente de quem eu sou, vai acontecer. E é isso que eu chamo de sincronicidade. É quando a gente ainda não consegue explicar por que que tantas ações convergem para um resultado que era o resultado que a gente queria, e de repente uma pessoa que você não fala há anos te liga, e de repente uma promoção que você não esperava acontece para te dar mais dinheiro para você conseguir fazer aquela viagem que você estava programando. Essas coisas começam a acontecer de uma maneira que, se você estiver inconsciente ao processo, você vai chamar de acaso. Exato. Fala, nossa, como ou vai chamar de sorte. Isso é muito comum, a gente jogar isso sempre para fora. Aí, de novo, a história de jogar para fora. Achar que é sorte, que é destino, que é o acaso. Transferir a responsabilidade para fora quando ela está dentro. Quando não é sorte, é competência. Quando não é acaso, é sincronicidade. Quando não é, não sei explicar o que aconteceu, não, você sabe, você só não está querendo olhar, mas você agiu para que isso acontecesse. Então, quando você se põe em ação de fazer aquilo que você precisa fazer, aquilo que é essencial para você, não é que o universo olhe e fala assim, vou ajudar esse cara aqui. Não tem esse senso moral do universo. O universo é amoral. Ele destrói e constrói as coisas de acordo com o que precisa ser feito. Então ele não vai julgar, eu vou sacanear esse cara, ou eu vou dar uma bênção para esse cara. Não, ele simplesmente está lá disponível para que você use essas leis naturais e consiga atingir seus objetivos da maneira mais síncrona e harmônica possível. Então, a sincronicidade, na verdade, é você ouvir sua essência, ouve a tua intuição, segue aquilo que você quer fazer, porque os caminhos do universo vão te levar a realizar aquilo naturalmente. Não é nenhum milagre, não é nada sobrenatural, simplesmente é um caminho natural pelo qual o universo se expressa e você, como ser inserido dentro desse universo, faz parte dele, se expressa da mesma forma. E aí, Patrick, a hora que isso começa a acontecer, até assusta. Porque, não é? Você olha e fala, meu Deus, mas olha, tá tudo dando certo. Aí que você começa assim, eu tenho até medo de alguma coisa dar errado. Já elimina esse pensamento, porque lembra que o medo é o apego. Ele vai querer te apegar a uma situação anterior. E você voltar a uma situação anterior é antinatural. O movimento retrógrado é antinatural. Então, tá dando certo? Fala, que ótimo que tá dando tudo certo. Vou fazer dar mais certo ainda. E quando esses pensamentos vêm, às vezes direciona para outro caminho, né? Acho que isso também, não viver aquilo o tempo inteiro, né? Acho que é uma coisa muito, muito importante, que a sintonia também é um dos caminhos aí, né? Às vezes se sintonizar, não quer dizer que você está fugindo daquilo, mas isso não é meu, né? Acho que isso também tem um efeito. E você falou de sincronicidade, é muito legal quando você começa a se dar conta disso, né?
que algo acontece e você não... isso foi sorte. Não, é legal quando você detecta, olha que coisa interessante, isso aqui me linkou ali. Aí eu acho que é o primeiro sinal que acho que você está encontrando o caminho dessa sincronicidade, né? Cara, isso é uma chave. Isso é uma chave super importante. Porque muita gente me pergunta assim, Léo, como é que eu encontro a minha essência? E aí, o que você falou, não tem receita. Não adianta eu falar como você vai encontrar a sua. Eu mal estou aqui trabalhando para encontrar a minha, então como é que eu vou encontrar a sua? Mas eu posso te dizer que existem chaves que te ajudam a identificar isso. Se as ações que você toma transformam o ambiente onde você está em algo mais harmônico, é uma boa chave. Se tudo que você está fazendo está gerando essa sorte e que você começa a enxergar como uma sincronicidade, é uma chave. Se foi algo que trouxe desarmonia, opa, eu preciso olhar essa situação porque é algo que me afastou da minha essência. E sabe a brincadeira do quente e frio? Que você ia chegando perto, tá quente, tá quente, tá quente. Só que quando você ia chegando longe, a pessoa ia falando tá frio, aquilo também te orientava a chegar no local onde você queria. Então, tanto o frio quanto o quente, ou seja, tanto o harmônico quanto o desarmônico, te guiam para o centro de você mesmo, que é a sua essência. Esses dois polos te guiam. Se você aprender a identificar aquilo que causa harmonia e causa desarmonia no seu ambiente, e quais são os momentos em que o que você está fazendo está trazendo sincronicidade, isso é uma baita de uma chave para você começar a sacar aonde a tua essência está se expressando. Perfeito. Léo, o papo foi rolando, e eu acabei que também é uma das bases aqui, acho que pelo menos vamos ficar para o finalzinho. Como é que foi esse seu despertar, cara? Assim, você é formado, né, em publicidade, propaganda, trabalha com educação, tem um canal, mas como é que foi essa sua virada? Porque você não é... Qual que é a tua idade hoje? Você deve ter uns 40... Eu, 42. Então você é mais novo que eu ainda, quer dizer, somos da mesma geração, mas você é um pouquinho mais novo. Como é que foi esse processo? Porque você estuda espiritualidade, como eu disse na abertura, há mais de 30 anos. Quer dizer, então isso já vem com você desde a tua infância, né? Como é que foi o seu processo e como é que você foi achando, cara, esse caminho que é por aqui até construir essa sua estrada? Cara, eu fui uma criança que lia demais. Eu tinha acesso a muitos livros dentro de casa, minha mãe professora, meu pai era portuário, trabalhava no Porto de Santos, mas a gente tinha acesso a muitos livros, a muitas enciclopédias, e a minha família era uma família espírita, não? Então tinha uma parte da família que era católica, mas a minha família era espírita. E eu comecei a ler esses livros com uma idade muito, muito pequena, de 6, 7 anos de idade. Eu adorava ler enciclopédia, porque lá tinha mitologia. Acho que a mitologia foi o grande despertar da minha paixão por esse mundo. E eu lia em paralelo alguns livros espíritas. Então, fui ler o Evangelho, o Livro dos Espíritos, do Kardec, tudo com 6, 7, 8 anos de idade. E eu era muito novo para entender o que acontecia nos centros espíritas. E eu acho que isso acabou, naquela época, foi uma vantagem, porque eu li aqueles livros como se fossem uma ciência. Eu entendi o livro dos espíritos do Kardec como se fosse uma entrevista científica, como se fosse uma entrevista com espíritos. E era o que o Kardec queria ter feito, ele fez isso. A gente é que transformou numa doutrina, mas o Kardec ele queria que aquilo fosse um trabalho científico. Ele acreditava que ali existia uma ciência que podia ser usada. E aí eu cresci com essa curiosidade de entender esse mundo espiritual, de entender o porquê que os espíritos agem de um jeito ou de outro. E eu presenciei, desde muito cedo, muitas manifestações nesse sentido. Então, essa paixão de infância pela mitologia e pela espiritualidade me fez começar a ler coisas diferentes, acessar religiões diferentes. A minha mãe sempre incentivou, e meu pai também, essa busca por religiões diferentes, né? Me colocaram no catecismo, então eu fui fazer lá o catecismo para entender a religião católica, para que eu pudesse escolher o que eu queria ser. Não tinha muito acesso a religiões do Oriente, né? A gente vai aprendendo um pouco mais tarde, mas aí na minha adolescência eu já fiz a minha primeira iniciação numa ordem hermética. E isso abriu a minha cabeça para ver um mundo de conhecimentos que estavam guardados e que não estavam tão abertos ainda. A gente não tinha internet, né? Então, ali era um momento de que você tinha que buscar isso em bibliotecas ou em locais fechados, em que às vezes
alguém daquele lugar, daquela escola fechada, tinha um livro que o pai tinha trazido de uma viagem que foi para a França, então tinha lá uma versão do Eliphas Levi, do Ritual e Dogma de Alta Magia. Você fala, nossa, tem um livro aqui. Aí ia tentar aprender um pouquinho de francês para tentar entender um pouquinho do que aquele livro tinha. E eu acho que isso foi o grande despertar. E aí eu me tornei um estudioso de entrar em várias ordens, de pesquisar muitos conteúdos, de aprender muitas religiões, fazer muitos cursos, conhecer pessoas que me ajudaram muito nessa senda. E em 2010, eu junto com um grupo de algumas pessoas de uma escola, a gente começou a organizar um simpósio de hermetismo. E como o hermetismo é uma metafilosofia, ou seja, ele engloba aspectos de outras filosofias, a gente pode trazer muita gente de várias religiões diferentes. Então ali eu tive contato com muita gente boa, de cabala, de budismo, de taoísmo, e aí você acaba por conversar com essas pessoas, por ler, por estudar, por ter essas pessoas próximas para tirar dúvida, você acaba criando um arcabouço muito grande de conhecimento. Então, eu ainda estou nessa busca. Eu ainda estou, acho que, nesse despertar, porque ainda tem muita coisa que eu quero conhecer e estou buscando. E as dúvidas, eu gosto muito do que disse o Marcelo Gleiser, o físico, e ele já teve aqui no 45, né? Ele fala que o conhecimento é como uma ilha, né? Uma ilha, o que é? Um pedaço de terra cercado, né, de água por todos os lados, né? Mas à medida que essa ilha, que esse conhecimento vai aumentando, expandindo, também a água, né, que vai aumentando essa porção de água. Quer dizer, então essa é uma busca permanente. Eu acho muito interessante esse processo. E para finalizar, você acha que o futuro é repetir o passado? Eu vou ser um pouco Cazuza agora, né? O futuro é repetir o passado. Em que sentido que eu quero dizer? A gente está falando em busca de conhecimento, estudo dos povos originários, essas coisas. Se fala muito também de xamanismo. As pessoas estão sempre buscando um pouco na ancestralidade, um pouco essas respostas para os dias de hoje. Você acha que esse futuro é um pouco essa... Você entendeu esse conceito do passado? É Sim. Trazer isso de uma maneira mais... Como vocês fazem, né? Tantas outras pessoas. Hoje à noite eu vou ter um papo muito legal também com a filósofa Lúcia Helena Galvão, na live do filme. E ela também traz muito... Você falou de hermetismo, né? Tem uma aula dela também no YouTube. Enfim, é isso mesmo? Você acha que esse futuro repetiu o passado? Fala um pouquinho disso, Léo. Vamos lá, cara. Em março do ano passado, março de 2020, uma empresa de turismo bem grande me chamou para conversar sobre a pandemia. Eles queriam que eu desse uma palestra para os funcionários para explicar como é que ia ser esse momento. E eu me baseei em fatos históricos para dizer o que ia acontecer. Ou seja, eu não estava prevendo o futuro. Mas eu disse que não ia ser alguma coisa de meses, que ia ser alguma coisa de anos, porque até a gente ter uma vacina... ia demorar um pouco, porque é um processo científico que precisa de validação. E eu fui explicando que a gente teria ondas, que a gente teria momentos em que uma onda ia diminuir, que as pessoas iam sentir um senso de segurança e iam sair mais na rua. Aí você vê os dados, né, que os índices de isolamento social caíram entre as ondas, mas aí você vai ter uma segunda onda que vai ser pior. Foi a mesma coisa que aconteceu na gripe espanhola. Então, assim, eu não queria ser um arauto do apocalipse ali, mas eu estava trazendo fatos históricos para fundamentar o que acontece. Nós, humanos, temos o hábito de repetir o passado. A gente repete esse passado em outros níveis de consciência. A gente não vai repetir as mesmas coisas que fez, por exemplo, na gripe espanhola, nessa pandemia. Mas a gente tende a repetir os mesmos comportamentos, porque o nosso comportamento, principalmente dessas pessoas que estão muito ligadas à sua rotina e ao comportamento de massa, normalmente essas pessoas elas não se questionam por que as coisas estão sendo daquela forma. Elas agem. Isso é meio que uma defesa delas, né? Não é uma coisa ruim, é um instinto de sobrevivência. Elas reagem da forma que elas acham que elas têm que reagir. Então, assim, a gente tende a repetir o passado, o Cazuza foi muito sábio ali na música, mas a gente repete em níveis de consciência diferentes. A gente sobe, enquanto humanidade, degraus de consciência. Qual é o grande lance desse momento? É fazer o que aconteceram em alguns momentos, como, por exemplo, o Iluminismo e a Renascença. Nós tivemos grandes saltos de consciência enquanto humanidade por causa desses momentos. Foram momentos que a gente aproveitou muito bem.
os momentos pós alguma coisa, ou pós um dogma muito fechado, né, onde religião e Estado se misturavam, ou uma perseguição científica, alguma coisa assim, ou uma pandemia, né, que foi o caso da peste negra, que teve a sua grande fase ali na Idade Média, mas ela ainda teve outras fases posteriores, que assolaram a Europa ali em 1600, 1700. Então, os caras ainda estavam vivendo ali um resquício disso, mas eles estavam se reinventando como humanidade. Se a gente tivesse essa sacada, hoje a gente tem muito mais informação do que os nossos antepassados de 400, 500 anos atrás. A gente tem muito mais possibilidade de construir uma realidade muito melhor. Isso vai depender da gente. Muitas vezes a humanidade não deu esse salto de consciência. E outras vezes ela deu esse salto de consciência. Eu torço de verdade que a gente consiga dar esse salto de consciência. Eu acho até que um sintoma disso é o fato das pessoas, nesse momento, estarem buscando mais a espiritualidade. Isso é um sintoma de que as pessoas estão dispostas a dar esse salto de consciência. Eu sou muito otimista por natureza. Eu também. Eu acho que a gente está junto nesse ponto. Eu acredito que a gente tem essa capacidade, Patrick. Eu acho que dá para fazer. Se a gente quiser fazer isso como coletivo, a gente consegue. Legal. Ô, Léo, agora sim, para acabar, é uma marca aqui do programa. Eu não te avisei antes de gravar, enfim, a gente foi batendo papo. A marca aqui do programa que o convidado da semana indique um livro. Estou curioso para saber um livro, que você vai ter que indicar um livro, né? Eu sei que são muitos aí que você leu. Como o papo foi um pouco longo, se você quiser indicar dois, mas assim, eu queria que você falasse um livro que você acha legal compartilhar com quem tá assistindo e ouvindo, e também escolhesse uma música que encerra a nossa versão podcast. Alguma música que conversa com o seu universo, coisas que te marcam, enfim, são essas marcas aqui do 45, aí sim, para a gente encerrar a nossa conversa. Maravilha. Vamos lá, você me pegou de surpresa, hein? Tantos livros para indicar. Eu não te avisei antes, eu falei, durante o processo, eu acabei não avisando, mas vamos levar pelo lado intuitivo. O que te veio aí como o primeiro? Vamos lá, eu vou indicar um autor, porque, na verdade, é uma coleção de livros. Esse autor é um autor que não é muito conhecido, fora do meio de estudo de mitologias e tudo, mas é o Mircea Eliade. Ele tem uma coleção de 3 livros que conta essa história da mitologia humana. Mircea Eliade. Eliade, que legal, que legal. E a música, para a gente encerrar? O que vem aí? Olha, a música, como eu disse que eu sou um grande otimista, eu acho que a gente, enquanto coletivo, a gente pode construir uma realidade melhor. Eu quero indicar a One do U2. Ah, que legal. Bela indicação. Gostei das duas. Gostei das duas. Lozada, muito obrigado, cara, por esse papo, você doar um pouco do seu tempo para trazer um pouquinho de conhecimento. Parabéns pelo canal, continuo acompanhando vocês lá. Enfim, queria muito te agradecer, viu? Grande abraço. Patrick, brigadaço pelo convite, eu estou muito honrado, gosto muito de falar desse assunto, é algo que eu acho que tem a ver com o meu propósito, como eu disse aqui, então obrigado por me dar esse canal para poder expressar um pouquinho da minha essência mais uma vez, mais um dia, obrigado por tudo aí. Eu que te agradeço. E você já sabe, o 45 do primeiro tempo volta na próxima semana, um abraço e até lá.